Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para o Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Iniciaremos com a leitura de uma mensagem contida no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas semente de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Então, depois da leitura dessa mensagem, de abertura do Evangelho desta noite, que nós possamos conectarmos com o nosso Cristo interior, sentindo a paz, a doçura de Jesus, imaginando a sua figura com aquele olhar meigo e amigo, e que nós possamos abrir os nossos corações para ouvirmos a leitura do Evangelho desta noite e possamos plantar em nossos corações os melhores frutos, de forma que nós possamos colher os frutos doces da alegria e da felicidade. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3º, terceiro parágrafo. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de sorte que não somente a vida futura não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é capaz de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz que nela se encontram são tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser outro modo, e que ela representa realmente a justiça de Deus. Boa noite, meus irmãos. Estamos em mais um Evangelho do Cristo, onde nossas reflexões, se pararmos para analisar sobre a época que a humanidade se encontrava, isso, é claro, no ponto de vista psicológico, em relação às coisas do espírito, veremos realmente que estava muito distante em relação aos entendimentos dos ensinamentos do Mestre. Embora tivesse, é claro, uma pequena população capaz de entender e divulgar tais ensinamentos. Por outro lado, havia Jesus prometido que nos enviaria um outro Consolador, e com certeza no ano de 1857 chega-nos então o Espiritismo com muita força, que vem no tempo certo, onde os homens e mulheres, já em condições cognitivas e emocionais favoráveis aos devidos entendimentos das máximas de Jesus, com certeza não devemos esquecer, não havia como a humanidade ficar adormecida durante tanto tempo.
E, é claro, o Espiritismo vem como chave abrir e alargar as consciências sobre a questão da vida futura, pela demonstração dos fatos, sua comprovação, causas e consequências, dar-nos a certeza da vida futura e muito mais. O Espiritismo tira-nos as dúvidas que tínhamos antes em relação de onde viemos ou para onde vamos, que a nossa condição na Terra é apenas fração de segundos em relação à eternidade do Espírito e que a vida segue após a libertação do Espírito. Nesse sentido, aprender será sempre nossa condição na Terra. Consideremos também a condição de cada espírito, já tendo todos os ingredientes necessários a serem vivenciados e, através da vontade e do livre-arbítrio, avançar nessa escala evolutiva. Com o Espiritismo, fica tudo mais claro e evidente de que não temos outro caminho a seguir do que vivenciar com paciência e resignação cada momento que possamos estar. Assim nos ensina Jesus. Estejamos felizes ou não, tudo faz parte e deve ser analisado por nós mesmos com muita racionalidade e bom senso. Devemos, desde já, agradecer ao Cristo por tanta luz que nos envia. Sigamos com o Mestre. Muita paz. Finalizemos, meus irmãos, o estudo do Evangelho desta noite com muita gratidão. Só temos a agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, pela oportunidade de termos ficado presentes nesse estudo do Evangelho, ouvido as reflexões, e que essas reflexões elas possam ter sido plantadas em nossos corações, em nossas mentes, de forma que nós possamos dar um passo a mais na direção do caminho do bem. Nós te rogamos também, Mestre Jesus, para que os teus benfeitores estendam agora sobre essas nossas garrafinhas de água as bênçãos necessárias, os fluidos necessários para as nossas curas de nossos problemas interiores, problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, que nós possamos, após beber essa água, que nós possamos nos sentirmos melhor e mais fortalecidos, e mais com a nossa fé mais fortalecida e com a certeza de que, se seguirmos o teu Evangelho, nós estaremos na direção certeira da vida eterna, como tu nos ensinaste. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.